as principais personalidades de Santa Bárbara e região, e hoje, claro, não é diferente, porque eu estou hoje com o meu convidado, que ele é presidente da Fraternidade Descendência Americana, João Padovese. Mas antes da gente começar, eu queria dar um recadinho muito importante do nosso patrocinador master hoje, que é eu mesmo. É, eu estou vendendo algumas frutas, eu e minha esposa, para ajudar no custo aqui do podcast. E queria agradecer já aos meus amigos que estão me ajudando nessa força, que está sendo bem fundamental. E, João, gosta de trufa? Quem não gosta, limão. Né? Dá uma experimentada. Opa, aí. É legal. Eu vou experimentar, mas eu vou deixar para depois, porque senão é mais a boca, a gente fala menos. João, muito obrigado por aceitar o convite. Fazia tempo que eu queria bater um papo contigo. Você nem sabia, mas eu fazia um tempo que eu queria bater um papo contigo. Não, imagina, fiquei contente com o convite. E estou sempre à disposição, né? Gosto de estar conversando assim sobre qualquer dos assuntos. João Padovese, você é o dono da loja Padovese? Não, são primos distantes, né? Se não me falha a memória, já pedi patrocínio, né? Não, eu sou da outra linha. Acho que nossos avós eram primos. Sim. Né? Então, eu sou mais da linha dos Padovese que trabalhou muito tempo na Home, né? Meu pai trabalhou muito tempo na Home, meu tio. Então, eu sou mais desse lado aqui, né? João, você é presidente da Fraternidade dos Descendência Americana, certo? Isso. Como eu sei que você é presidente, mas a sua função de fato, o que você faz como presidente? Então, né, a Fraternidade é uma ONG, né? Uma organização sem fins lucrativos, né? Hoje eu acho que está caracterizada mais como OS, né? E ela existe desde 1954. A Fraternidade Descendência Americana foi fundada pelos descendentes para fazer a manutenção dos cemitérios americanos e a preservação dos costumes, cultura e da história. Então foi uma ideia em conjunto dos descendentes na época, né, das famílias, de montar uma organização, porque estava assim, já era terceira, quarta geração, então fica um pouco fora de controle de quem fica cuidando. Então eles decidiram por fazer essa ONG, para poder fazer os trabalhos, né, relacionados à preservação do cemitério do campo, principalmente, né? Então, desde então, vem sempre trocando presidente e eu estou desde 2016 como presidente. Mas ativo na fraternidade, nos trabalhos, na festa, já faz mais de 25 anos, né? 25, 26 anos que eu estou lá, acho que... E é uma história, assim, muito bonita, né? Muito legal, faz parte da história não só dos americanos, mas da cidade mesmo, né? E eu queria que você contasse um pouco da história, como que os americanos veio para cá? Então, o registro de que o pioneiro, né, nós consideramos pioneiro, foi o William Norris. O William Norris foi o cara que chegou aqui na região, especificamente Santa Bárbara, né? Por meados de 1865, 1866. Ele chega no Brasil, acho que em 65, chega aqui na região em 66, era fim do ano e tal. E acaba por comprar uma parte da, então, fazenda Machadinho, né? Hoje é Americana. Que hoje lá é bem no centro ali de Americana. Essa região aí do centro de Americana. E aí ele compra a fazenda, começa a fazer os trabalhos, as coisas começam a dar certo, ele manda carta para outros, né? Já existia esse diálogo Brasil-Estados Unidos, né? O imperador Dom Pedro II já tinha essa conversa com o governo dos Estados Unidos para fazer um projeto de trazer os norte-americanos para o Brasil. Antes da guerra? Antes da guerra. Você tem que imaginar que em 1860 uma comunicação por carta, a carta podia levar de 2 a 3 meses para chegar para alguém, né? Mesmo que fosse governo, império. Então você tem esse delay de comunicação. Mas você tinha representantes tanto do Brasil nos Estados Unidos como dos Estados Unidos no Brasil. Né? Você tinha essa conversa do governo com o império, né? E basicamente a conversa foi para o pessoal trabalhar na agricultura. A ideia de trazer os americanos era aprimorar a agricultura no Brasil, porque existia um trabalho do Dom Pedro naquele momento de
de fazer a economia brasileira prosperar. Então, ele queria trazer os especialistas de cada função. E na questão da agricultura, especificamente do algodão, eram os americanos. Não é? Com o resultado da Guerra de Secessão, essa migração dos sulistas foi muito forte, porque daí o sul estava destruído. Então, muitos deles quiseram aproveitar essa oportunidade e falar, não concordo com o resultado, não concordo com o governo que ficou, não concordo com esses Estados Unidos dividido, então eu vou aproveitar tentar uma vida nova no Brasil. E muitos deles prosperaram, mas bastante mesmo. Entendeu? Você vê o resultado dessa imigração até hoje no nosso dia a dia. Né? Mas você falou que esse foi o primeiro, foi o... William Norris. A gente considera ele como pioneiro porque foi ele que veio para cá, né, na então Santa Bárbara, e fez a fazenda dele deu certo, e daí os outros vieram, e acabou que Santa Bárbara foi a colônia que deu certo, a colônia que funcionou, né, porque você tem outros imigrantes que desceram em outros lugares do Brasil. Então você vai ter no Rio de Janeiro, vai ter em Santos, vai ter no Vale do Paraíba, vai ter na Amazônia. A gente tem primos de confederados com índios, né? Descendentes de confederado com índio na Amazônia. Então você teve várias colônias, mas a que deu certo foi a de Santa Bárbara. Pelo clima, pela terra, né? Por tudo que aconteceu. Então muitos que estavam em outros estados acabaram vindo para Santa Bárbara também. E foi aí que a coisa começou a prosperar mais. Aí daí para, como que eu digo, inaugurar o cemitério, como é que foi? Eles se localizavam mais na... o cemitério fica lá mais em outra fazenda. Na verdade, o cemitério fica onde era a fazenda do Oliver, do Asa Thompson Oliver, que é um dos amigos do Norris que veio por recomendação do Norris. Esse foi o primeiro a ter parentes lá? Na verdade, então, foi a esposa dele que faleceu e ele enterrou ela no fundo da fazenda. Então, falecendo a esposa do Oliver, que foi a Beatrice, ela faleceu em 1868, 13 de julho de 1868. Ele sepultou ela no fundo da fazenda, como era um costume do americano. E aí, no ano seguinte, faleceram as duas filhas dele. Elas vieram doentes de tuberculose, as três, a esposa e as filhas. Não resistiram e faleceram. Então, a esposa em 68 e as filhas em 69. Ele sepultou as duas ao lado da mãe. Nesse meio tempo, uma das famílias, a família Bankston, teve uma criança que faleceu e tentou sepultar no centro da cidade, e a Igreja Católica não permitiu, porque eles eram protestantes. Né? Eu sabia um pouco assim, dessa parte. Eu fico imaginando, eu posso estar viajando muito, lógico que teria que dar um tempero a mais, mas, cara, não daria um belo de um filme? Daria, já chegamos a conversar com muita gente para fazer. Até tentou, acho que a própria Fraternidade, uma época, fez um filme. Fugiu o nome agora. Nossa, meu pai foi um dos atores, tal. Eu até queria pegar esse filme e tentar refazer. Foi baixo custo? Assim, foi baixo custo, uma câmera na mão, aquela coisa, entendeu? E foi muito antigo, faz mais de 30 anos, né? Aquelas Panasonic de VHS antiga na costa. Mas é um filme que eu queria pegar e tentar refazer mesmo, né? Eu já tenho conversado com algumas pessoas e preciso levantar esse material para... Porque é uma puta história, né? Sim. A história da migração americana no Brasil é muito rica. Bom, então, daí você tem a família Bankston, pediu, como não pode ser enterrada no central, né? Normalmente os cemitérios ficavam atrás da igreja, era o católico. O padre não permitiu, por eles não serem católicos, né? Então eles pediram pro Oliver, o Oliver autorizou, e daí então outras famílias também pediram, e aí foi crescendo, né? Então hoje a gente tem mais de 660 pessoas sepultadas no cemitério. E desses descendentes, alguns são, como que eu posso dizer, famosos, assim, né? Por exemplo, tem a Rita Lee, que ela é descendente também, né? Ela é descendente... Bisavô, não sei. Eu não lembro exatamente qual que é, porque ela é da geração da minha mãe, né? Não é da minha. Sim. Mas ela é relacionada com a família Jones aqui de Americana, que ela é Jones. O pai dela era filho... Isso, de algum dos Jones aqui. Eu não tenho muita... Não sou muito... Daí que vem da Vila Jones mesmo?
A Vila Jones vem da família Jones. É? Vila Jones, todo esse espaço Jones aqui e tal. A rua McKnight também em Santa Bárbara tem alguma? McKnight também é descendente americano. Né? Você tem McKnight, você tem Jones. No Obelisco lá tem mais de 90 famílias, né? Então, você tem E tem o Gregório do Duvier também, né? Tem, esse eu nunca conversei, provavelmente que eu nunca vou conversar. Sim. Ele não, cara, mas a tataravó dele, no caso, foi uma Nasceu em das Santa Bárbara. personalidades, assim... A Pérola Byton é uma figura excepcional. Sim, sim. Ela nasceu em Santa Bárbara. Nasceu em Santa Bárbara. Isso, ela nasceu no bairro Barrocão, se não me falha a memória. E aí ela Não sei onde é, péssimo barbarense. Eu sou... Não, mas é daqueles bairros bem afastados, assim. Parque do Lago. E ela tem toda essa história, né? Que ela trabalhou na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, e trouxe todo o conhecimento da medicina para trabalhar com crianças e tal, por isso que ela ficou famosa, né? Ela conseguiu fazer todo esse trabalho na área da saúde, especificamente para crianças. Seu nome é João? É João Leopoldo Ferreira Padovese. Você não carrega nenhum? Não carrego o sobrenome. Porque você é parte de mãe? Eu sou descendente por parte de mãe. Né? Minha mãe já não tem o nome. Minha mãe já é Ferreira da Silva. Meu avô é Ferreira da Silva. Então, do lado... Minha avó é Crispe. Mas o meu avô... Ela é da família Crispe. Sou descendente do Richard Crispe. E do lado do meu avô, pai da minha mãe, que é Ferreira da Silva, a minha bisavó é Carr. Então, meu bisavô já é português. Então, meu avô tem nome de americano, que é Belton, mas ele é Belton Ferreira da Silva. Faleceu muito cedo, ele faleceu, minha mãe tinha 11 anos, nunca conhecemos. Mas mistura, aí... né? É uma coisa doida. Então, diretamente, eu sou descendente de americanos, portugueses, italianos e afrodescendente, africano, não sei, porque o Richard Crispe, quando chega no Brasil, ele casa com uma negra e tem 11 filhos. Que tá, depois eu vou entrar nessa parte, né? Acho que vocês já imaginam o que é. Mas, o curioso, tipo assim, não só como você, eu fui no museu esses dias e eu até conversei com a moça, a gente vê pouca gente carrega o nome ainda, né? Boa parte por isso, por vir da mãe, que perde o nome, mas eu sinceramente, eu não conheço ninguém que tem ainda o nome, que carrega o nome. Eu conheço bastante, a gente acaba conhecendo, né? Tá lá no meio com os descendentes, eu conheço bastante gente, mas normalmente é isso aí, quem herda do pai, da família do pai, da família do homem. Né? Então a gente ainda conheço muito descendente, né? Tem os Ferguson, tem a família Dodson, tem o Wingeter, que é o Dennis lá de Paulinha. Então tem muita gente ainda que carrega o sobrenome. Né? Às vezes não como último, às vezes como no meio ali, né? Cara, alguma coisa. Mas, bom, no meu caso especificamente, eu só fiquei com português e italiano. E teve um governante americano, ele chegou a ser presidente, né? O Jimmy Carter? Isso, que visitou. Jimmy Carter era governador. Na época ele era governador. Isso. Né? O obelisco que a gente tem no cemitério foi inaugurado em 65, comemoração dos 100 anos da imigração. Em 72 o Jimmy Carter visita o cemitério. Ele era governador? Ele era governador na Geórgia. E depois ele vira presidente. Aí em 98, quando eu estive nos Estados Unidos, num intercâmbio que a gente fez, eu estava visitando o Carter Center despretensiosamente. Estava eu, meu irmão e mais 3. E o Jimmy Carter ficou sabendo e chamou a gente para a sala dele. Então, eu tenho uma foto minha lá com o Jimmy Carter. Nossa, que legal. O pessoal que estava assessorando a gente, porque eu era moleque, eu tinha 17 anos, né? Então, estava lá visitando mais um museu. E aí o Jimmy Carter ficou sabendo, os brasileiros estão aqui, ele chamou a gente para a sala dele. Então, estou eu lá com uma foto com o Jimmy Carter. Não. Você já foi para o sul dos Estados Unidos? Toda aquela região? Com 17 anos, eu fui para os Estados Unidos para fazer esse intercâmbio, e era um intercâmbio da fraternidade com o Sons of Confederate Veterans, que é uma outra entidade lá nos Estados Unidos muito grande, né, onde os descendentes fazem parte justamente para fazer esse trabalho de preservação dos cemitérios, da história, de bibliotecas e tal. Então a gente acabou fazendo esse intercâmbio e nisso eu tive, por um mês nos Estados Unidos, eu visitei inúmeros museus, cidades, a gente fez um tour pelo sul, participei do reenactment, né? O reenactment é como se fosse uma encenação da guerra,
Só que é exatamente filmes. como era, né? Legal. Então eu participei, fiquei lá vestido de soldado, dormindo no chão por 2 noites numa barraca. E nessa encenação, o final é exatamente como foi a. Do jeito que acabou a guerra, a gente vai morrendo ali do jeito que acabou. Eu falei, então a gente tirou O Sul perde? O Sul perde. Perde. Nessa batalha especificamente de Gettysburg, o Sul perde. Mas Porque você tem várias batalhas, você tem centenas de batalhas, né? O Sul, no final do resultado da guerra, foi por foi por causa de uma estratégia do Norte que não seguiu muito a regra da guerra, né? Ele atacou pelas costas, numa estratégia que chama Total War, e ele acabou, o Sherman na época, ele acabou atacando civis, atacando fazendas, né? A guerra acontecia na parte de cima lá da divisa da Virgínia, e ele entrou por trás e começou a destruir tudo que tinha pela frente. Aí o Sul foi ficando começou a matar muita gente. Foi aí que o Robert Lee decide, a gente termina a guerra, mas para parar de morrer gente, porque já tinha, o número chegou a 600 mil pessoas. Nos números de hoje, a gente pode colocar uma região mais ou menos, a região metropolitana de Campinas, de gente que morreu na guerra. Entendeu? Muita gente morreu nos Estados Unidos. E a disputa da guerra principal foi pela escravidão? Não foi? Não foi. Existiam movimentos abolicionistas no sul dos Estados Unidos. Existiam movimentos abolicionistas nos Estados Unidos em geral. Mas, assim, se você entrar no contexto da época, você não vai ver que era uma questão humanitária, né? Como a gente entende que tem que ser, como é uma coisa que a gente tem que lutar contra. Mas naquele momento não tinha esse discernimento. Era uma questão econômica. A escravidão nos Estados Unidos é uma questão econômica, porque você tem uma mão de obra, e se você corta essa mão de obra, você vai mudar toda a economia do país, né? E ela era muito forte no sul, justamente porque no sul estava a área da agricultura. Então você tem o norte que estava migrando para a indústria, mas você tem que lembrar como é que era a indústria do norte em 1860. Porque você vai ter movimentos de sindicatos de indústria só nos anos 30. Você começa a ter aquela coisa de lutar por condições de trabalho em 1930, 20, 30. Então você imagina como era isso 50, 60 anos antes, uma indústria. Né? Então, mas se você quando você analisa os motivos da guerra, eles eram econômicos e políticos. Né? O Sul sempre foi muito forte na política dos Estados Unidos, e aí você tem todo um movimento que estava acontecendo, que o pessoal do Norte queria começar a tomar mais força dentro de Washington, e aí começa a ter aquelas coisas políticas que a gente sabe que acontece. Isso já acontecia 160 anos atrás. E aí você tem o surgimento do Partido Republicano na época, que era recente. Tudo isso acontecendo, o Sul começa a perder força política. E aí o Sul era responsável por 80% do PIB dos Estados Unidos. Então, você tem o Sul responsável por 80% do PIB, pagando muito imposto para manter o Norte, que não tinha a mesma renda. Então, quando o Sul perde força política e quando o Lincoln é eleito, uma das primeiras coisas que ele fez foi aumentar imposto, né? Que aconteceu recentemente também, né? Quando o Lincoln, porque o Lincoln não estava nem em cédula no sul dos Estados Unidos, não colocava nenhum nome dele, ninguém votou nele no sul. Quando o Lincoln é eleito, o Sul decide pela secessão. Falar, então, nós não vamos fazer parte desses Estados Unidos, a gente vai fundar outro país. E eles fazem a secessão, que a Constituição permitia naquele momento, né? Porque depois fizeram... Aí quando o Sul se separa, o Lincoln fala, não, a gente não pode perder o Sul. Então a gente manda o exército lá para suprimir os rebeldes. E aí a bandeira dos confederados seria essa bandeira desse novo país? A bandeira dos confederados é uma coisa que foi surgindo. Foi durante a guerra? Foi durante a guerra, porque cada estado tinha uma. Né? Então você tem um movimento separatista, o Lincoln não concorda, manda o exército para cima do Sul, e o Sul
vai lutar para se defender. Tanto que você vê as batalhas acontecem bem no meio, ali na divisa. Que filmes que mostram a guerra civil? Filmes interessantes. O Vento Levou um pouco, O Vento né? Levou mostra bem, mas ele mostra bem como era a vida das pessoas ali, né? E o relacionamento também. Você vai ver que tinha um relacionamento... não era todo mundo que concordava com a guerra, então você tinha um certo relacionamento naquele momento das pessoas, né, do que eles imaginavam, do que eles viram que era a guerra. Você tem aqueles que queriam ir pra briga, e você tem lá, tipo, o Rhett Butler, que é o marido da Scarlett no filme, que fala, gente, vocês são tontos, você fica brigando, não tem porquê, todo mundo vai perder dinheiro, isso aí é loucura, entendeu? O Sul só tem fazendeiro, e o Norte vem com armas, você vai morrer à toa. E no fim a guerra foi ruim para todo mundo. Só que o Vento Levou é interessante porque ele mostra como foi a vida antes da guerra, no Sul, durante e depois. Né, como ela ela recomeça, né? E tem toda aquela história do romance que acontece em volta da Scarlett. Mas ele mostra o cenário de como era a vida no sul dos Estados Unidos. É bem interessante, porque você vê como é que era a relação das pessoas com os negros naquela... Não tinha essa coisa que é pintada, assim, né? Você tem todo um... Que é outra coisa que dá para aprofundar também, né? Como é que era a vida dos negros no sul dos Estados Unidos. Que não é isso que é contado. Mas tem outros filmes que eu gosto muito, que são Deuses e Generais e Gettysburg. O Gettysburg é a sequência dos Deuses e Generais. São filmes um pouco mais compridos, mas eles mostram a vida dos generais ali, né? Do Robert Lee, do Stonewall e dos outros do Norte também, e como eles viam a guerra. Porque tinha um respeito muito mútuo, muito grande entre os generais. O Robert Lee era um dos caras, até hoje, é considerado um dos maiores generais da história dos Estados Unidos. Robert Lee, se eu não me engano, a Rita Lee descende... Não. O Lee é homenagem, mas é um nome muito comum no Sul. Ela não descende do Robert Lee. Acho que não tem descendente do Robert Lee no Brasil direto, assim, que eu conheça. É bobão, Lee já fui nessa. Não, mas é muito comum. O Lee é muito comum. Você tem a Rita Lee, você tem Sarah Lee, você tem Emma Lee, você tem tem a Rosie May Lee. Então, Lee é um nome muito comum também. Né? Mas E hoje o cemitério dos americanos, ele recebe americanos ainda? Eu recebo visita constantemente. Amanhã tem uma. Ah, é? Amanhã, legal. Constantemente a gente recebe visita. Né? Antes da pandemia. Não só americanos, mas ele é aberto ao todo. Ele é aberto ao público. A gente só pede para fazer o agendamento. Eu fui lá em janeiro, depois eu... Porque é um lugar, apesar de ser um cemitério, as pessoas falam, nossa, é um lugar muito bonito e de muita paz, né? Você sente muita paz ali, é muito gostoso. Então é por isso que a gente se reúne ali para almoçar sempre, né? No pátio, não no cemitério. Tem que deixar isso claro pra galera também. E eu fui lá recentemente, achei bem legal. É R$10 a visita, né? A gente pede essa colaboração aí para, né, tempos de pandemia principalmente, né, para fazer uma visita. Isso daí ajuda a gente a manter umas... Eu acho que seria... Assim, eu achei... Sim, pra quem gosta de história é um prato cheio, né? Mas eu acho aquela área, digamos assim, eu acho que seria muito mais... Teria muito mais visitação ali se ao entorno tivesse, sei lá, alguma coisa... acesso é meio difícil, né? Então... Tem muita gente de Santa Bárbara que ainda não visitou, sabe? Mas assim, hoje, porque... Já tem algo em mente, alguma coisa a gente de revitalização, pensa nisso, a gente pensa acesso? É fácil, mas não é. Do lado da Bandeirantes, mas não tem... É difícil a Bandeirantes entrar. veio depois, né? Então a Bandeirantes veio acho que faz mais de 20 anos. E até na época foi falado de ter um acesso, o pessoal falou, não precisa, porque até por segurança também, né? Fica numa área, depois começa a chegar muita gente, muita visita. Então, porque as famílias ainda querem respeitar o espaço, porque é um cemitério, então apesar de tudo a gente quer manter a tranquilidade do local. A gente faz eventos, tudo, né, ali no pátio, mas ainda tem aquela coisa de familiar, de manutenção, então a gente tenta manter. Mas assim... Hoje só é enterrado lá quem é descendente. Tem que ser descendente. Descendente que já tenha pelo menos um jazigo ali para preservado, né? Porque ainda está fazendo estudo aí se a gente vai abrindo o túmulo ou não, né? Porque tem todo... no fim das contas é um cemitério que a gente tem que administrar, né? Então, como ele ainda é ativo, tem toda essa questão legal que a gente tem que estar cuidando. Então, eu tenho esse cuidado. Recentemente, o Eduardo Bolsonaro ele esteve aqui em Santa Bárbara, né? Ele esteve. Eu tive a oportunidade de ter uma agenda com ele em São Paulo. E eu
faço o que eu faço com todos os políticos, né, que querem me receber, assim, que eu consigo uma agenda. Eu tô falando isso porque deu um burburinho muito Deu um grande, burburinho né? por causa do momento, Sabe, tal. é a mesma coisa que eu um- conversei. Depois, se você quiser ver o papo lá que eu tive com o Miyamoto, ele entrevistou o O Haddad. Cara, e nos comentários, que você Não, deixa eu de vi, te eu seguir. vi, Ele eu falou vi. que não teve mais. Amigo que parou de conversar com ele. Eu sei, é a mesma Por coisa. simplesmente uma conversa, sabe? E outra, eu confesso, eu não morro de amores por Eduardo Bolsonaro. Mas, cara, analisa o que ele veio fazer aqui. Sim. E foi positiva a vinda Foi, dele aqui, né? foi Se eu não me engano, bastante. ele. Tem uma emenda aí que a gente tá... Sim, que a gente pleiteou aí, eu tô esperando confirmar, tá tramitando as coisas. Mas assim, eu conversei com ele, tive a oportunidade de ter uma agenda com ele, quando eu consigo uma oportunidade com um deputado federal, estadual, eu vou conversar, né? Faço apresentação dos trabalhos da ONG, levei um livro de presente e tal, e deu certo. Aí dele você ser- virou bolsominion. cara, difícil ser bolsominion. Eu, particularmente, eu sou mais simpatizante do atual governo do que dos outros, né? Porque eu entendo a questão eu entendo, de aí como que a tá, coisa mas está eu funcionando. entendo isso. Mas tipo eu não assim, sou sei lá, pa- se fosse um cara de. É que hoje em dia tá talvez até um político, talvez de esquerda, talvez ele não queria. Mas no caso, eu receberia de braços abertos um Não, político de esquerda querendo visitar aqui, conhecer. Qual é o meses problema, antes, né? o próprio Eliel levou lá o Fernando Holliday. Eu recebi o Fernando Holliday, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Quer dizer, a ONG, a Fraternidade, não tem partido político, não tem ligação política com ninguém. A gente vai, amanhã é um prefeito, hoje é outro, a gente vai ter um relacionamento normal, não tem problema nenhum. Eu tive a oportunidade de conversar com o Eduardo Bolsonaro, fui muito bem atendido, né? Casou que ele é batista, ele se interessou pela história da igreja e quis ajudar. Isso então foi positivo, né? Então, sim, teve um bom relacionamento. E eu fiz o convite para vir fazer a gente tinha feito um convite para ele vir nos 150 anos da Igreja Batista, e foi feita uma celebração. Lá no cemitério? Não, foi feito no centro da cidade, né? Porque aquela foi a primeira. A do cemitério é a primeira. A primeira do Brasil, né? A primeira do Brasil. A primeira Igreja Batista do Brasil. Aí, ano passado, a Igreja Batista fez uma celebração no centro da cidade, dos 150 anos da igreja, né? Que é de 1871. E desse contato com o Eduardo, o pastor pediu para mim, eu fiz o convite para ele, a gente direcionou o convite para ele batista, ele viria, né? Mas acabou que a filha dele ficou doente, acabou que não veio, que acabou não vindo. Então, numa das viagens na passagem dele, ele colocou Santa Bárbara no mapa, então eu tive a oportunidade de mostrar o museu e conversar um pouco mais, né? Para mim é ótimo, né? A gente está em contato com um deputado federal que tem interesse pela história, mas eu converso com qualquer deputado federal, com qualquer deputado estadual, prefeito, vereador que estiver disposto a conversar, eu vou atender da mesma forma, né? Porque esse é o nosso trabalho, a importância do que a gente faz. Né? E ali perto da estação cultural, tem a plaquinha ali da fraternidade. O que funciona ali? Ali é uma sede administrativa, né? Porque a Fundação Home tem aqueles bens tombados, e ela cuida daqueles bens. E numa parceria com a Fundação Home, ela cedeu uma das casas pra gente ali, pra gente ter a sede no centro. Mas não é aberto ao público ali? Não, porque ali é só administrativo, não tem nada de visitar, Porque não é um museu. na época quando eu queria visitar, eu fui lá, tipo, É não que tinha ninguém. com a coisa do Covid, a secretária que fica ali, então às vezes tem que dar uma jantada, né? Então a gente está retomando ali os trabalhos também. Normalmente é para ela ficar ali. Mas ela é uma parceria com a Fundação Home, que como a sede original da Fraternidade é o Cemitério do Campo. Mas para algumas coisas administrativas, não fica difícil o contato. Então, na Fundação Home você deu ali um espaço incomodado para a gente colocou ali para fazer pelo menos a parte administrativa, né? Então fica como uma sede. E agora, vamos falar da polêmica festa calma, antes de outra tem a festa dos confederados. Voltou a ter depois da pandemia ou já ou não? Não, ainda não. Vai ter esse ano? Não? Esse ano não. Porque a festa acontece em abril, né? O nosso calendário, a festa acontece em abril. Abril já não tinha voltado? Então, em março tinha liberado um pouco, já tinha caído as máscaras pelo menos, mas não tinha uma legislação sobre eventos.
E para a gente planejar a festa, eu começo em novembro para fazer a festa em abril. Né? Muitas coisas eu já deixo combinado em abril do ano anterior. Então eu consigo fazer essa antecedência. Para fazer um trabalho desse, para fazer a festa em pouco tempo, não tinha viabilidade, porque a gente não sabia como seria o retorno, é um investimento muito grande. Então eu decidi, por enquanto não vamos fazer nada, até porque eu preciso saber como é que vão ser as regras para voltar ao evento. Eu sei que tem muito evento voltando, Festa do Peão voltou, um monte de evento de Santa Bárbara voltou, mas a legislação ainda eu não sei como é que está. Então, como a gente está seguindo muito isso, né, até porque está perto do cemitério, a gente está tomando esse cuidado. Eu sempre tive vontade de ir na festa, mas nunca fui. Para conhecer um pouco mais da cultura e tal. O que de cultural do sul dos Estados Unidos que tem na festa? Tudo. Dança, Tudo. Comida. Tudo. Qual que é a comida típica do sul? Cara, a gente faz, assim, as mais comuns que todo mundo vai, hambúrguer, cachorro quente, um churrasquinho brasileiro, pastel, essas coisas e tal, né? Que eu falo que é um evento gastronômico, né? Mas a gente faz comida típica, tipo frango frito, que é o frango frito com a receita da mulherada do sul, né? Que veio de mãe para filha, assim, né? E o biscuit, né? Que é o pãozinho, que também é receita do sul dos Estados Unidos, né? Que é uma coisa que o pessoal come há mais de 200 anos nos Estados Unidos. Essa receita vem também. Pra gente que é descendente, é uma coisa comum de comer, entendeu? Faltou algum pãozinho, alguma coisa, minha mãe vai lá e mete um biscuit no forno e a gente come biscuit com manteiga, com geleia e tal. Toda reunião nossa tem e tal. É pãozinho, ele é feito com trigo, o leite azedo lá, coalhada, acho que bicarbonato, manteiga, margarina ou banha de porco, não sei. E mistura ali uma massa grossa e faz os pãozinhos. Que é uma comida muito tradicional do pessoal na fazenda, porque eles podiam, de repente chegava lá e o leite azedou e alguma coisa assim, eles conseguiam fazer esse tipo de pão com o que estava ali na fazenda no momento, com o que eles encontrassem, entendeu? Então, 200 anos você não tinha geladeira, não tinha nada para cuidar. Então, essa receita permanece. É uma coisa que, para nós, descendentes, é muito comum. A gente come isso direto. Legal. Você já deve ter comido no McDonald's aí, quando tinha café da manhã lá, não tinha um pãozinho diferente? É o biscuit. Não tô lembrando. É o biscuit, tem um pãozinho mais grosso. E de dança? Tem alguma dança que então, a seja gente, típica? sim, a gente tem o grupo de dança lá, né, que minha mãe montou também, faz desde 93. E as danças são danças típicas, square dance dos Estados Unidos. Então as meninas estilo Vento Levou, tal, os meninos soldados fazem aquela square aquela dance. viola americana, ela é do sul, né? Qual viola? Ai, não sei, cara. Que ela tem um som bem peculiar. Acho que é banjo. Não É o sei se banjo, que tem uma pele atrás, assim, né? Ele tem uma pele, tem um sonzinho bem legal. É bem da banjo. música country americana. É o mesmo. banjo, É o tanto banjo. que tem uma banda que É um som toca bem com a gente, legal, tem uma né? banda que toca com a gente também há mais de 20 e poucos anos, que é o Russo Jazz Band, que é lá da Arthur Nogueira. Então ele faz, o pessoal vem com o banjo, com o trombone, com o trompete e fica tocando pela festa. A cultura também. tá bem viva entre vocês todos. Tá, cara, tá, assim, pra gente é tão comum que às vezes a pessoa fala, isso é cultura americana, pra gente é do dia a dia, é coisa do dia a dia, entendeu? Então, e a festa é justamente um pedaço disso que a gente compartilha. Porque assim, hoje a festa, ela tá nesses modos desde os anos 80. Ela começou lá em 82, depois voltou em 86, porque já era a terceira, quarta geração, as pessoas estavam morando longe, então o pessoal resolveu fazer uma festa uma vez por ano para reunir as pessoas, para reunir os descendentes. O hábito de ir ao cemitério fazer um piquenique era uma coisa que os imigrantes fazem desde o começo. Porque eles iam para a capela uma vez por mês para fazer um culto. Então o pastor que estivesse lá, presbiteriano, batista, metodista, puxava o culto, todo mundo assistia o culto. E depois cada um levava um prato e ficava ali fazendo piquenique no fim de semana. Entendeu? Então desse costume que veio a festa que a gente tem hoje. Mas a polêmica mesmo tá na bandeira. Existe a polêmica. Porque, cara, eu assim, acho que, tipo, assim, se não for a bandeira, é só isso que justifica todo esse grito. E, sinceramente, eu não entendo, sabe, o significado real da bandeira. Porque, tipo, vocês são ancestrais, qual o problema de se reunir? Então, aí você tem que ter uma visão política da coisa. Então, esse que é o problema também, tá muito politizado. É muito politizado, porque você vai ver que
Quem ataca a bandeira especificamente está ligado a um certo grupo político. E é uma visão política. Nos Estados Unidos... Né? Mesma coisa. Mas nos Estados Unidos também é dividido? É democratas e não, republicanos? Primeira coisa para você entender a guerra... Ou é um consenso? Não, essa bandeira é racista? Não é consenso. Não é? Não é consenso. Mas entre os negros? Nem entre os negros. Tem batalhão de negro que lutou pelo Sul. Sim? Tem um senhor lá que fugiu o nome dele agora, que anda para os Estados Unidos inteiro com a bandeira confederada na costa, contando história. Entendeu? Essa parte não contada da história. O Sul, você tinha um batalhão de negros, você tinha batalhão de índios, você tinha o Cherokee, um batalhão só de Cherokee. Mas não foi algo forçado? Não. Eles lutaram pelo mesmo motivo que os outros lutaram. 95% dos caras que lutaram no Sul não tinha escravo. Entendeu? Por exemplo, que eu vou lutar você falou que você tem sangue negro. Sou descendente. Mas os americanos que vê aqui, sei lá, seu bisavô, você casou com uma negra? Trisavô. Seria um tetravô, na verdade, o Crisp. Ele casou com uma negra e teve 11 filhos. Então, já quebra um pouco disso, né? Se os caras são racistas. Minha bisavó era negra. Mas quando eles vieram pra cá... Bisavó, Eu também tenho... Meu pai é negro e tal. Mas quando eles vieram pra cá, eles teve escravos? Alguns compraram. Do que a gente tem de registro de cartório, acho que 10%. Mas, assim, dos registros que a gente tem, dos estudos, que pelo menos os que eu fiz, né, era para trabalho doméstico. Para trabalho doméstico e para poder, assim, ter gente que... Pô, eu tô no Brasil, eu não sei como é que é o Brasil, precisa ter alguém que entenda no Brasil. Então, você tem os caras para te ajudar no dia a dia. Mas não para trabalhar em fazenda, não para fazer esse tipo de trabalho. Mas eles escolheram aqui porque aqui ainda tinha escravidão? Não. Também não se fala disso? Não se fala, entendeu? Já existia, lá no sul dos Estados Unidos, já existia um movimento abolicionista e já existia uma coisa no sul dos Estados Unidos, já acontecia no sul dos Estados Unidos uma certa emancipação. Então, o negro não era essa coisa de um filme. Eu falo que o filme do Tarantino não é a realidade, o filme do Tarantino é uma ficção. Então você vê uma coisa sobre... assim, num filme Tarantino, esse é o Django Livre, por exemplo. É um bom filme. É um bom filme, mas ele é uma ficção. Sim. Porque o sul dos Estados Unidos, por exemplo, o Robert Lee, o Stonewall Jackson, eles foram condenados, assim, né? Eles eram mal vistos porque eles tinham escolas dominicais para alfabetizar negros. Os fazendeiros no sul dos Estados Unidos tinham escolas para os negros. Eles ensinavam os negros a ler, ensinavam a profissão para poder trabalhar no dia a dia. Você tem tudo isso. O Jefferson Davis, presidente da Confederação, era o pai adotivo do menino negro, que sumiu depois da guerra. Então você tem todo esse universo. Tem livros que falam isso, né? Tem livro. Um negro no sul dos Estados Unidos vivia melhor do que a classe média de Nova York. Isso é registrado. Você tem a qualidade de vida. E a pecha do sulista americano racista ficou, né? Porque você tem que justificar a guerra. Por que acontece uma guerra? Mas uma coisa que joga muito a favor é que, de fato, eu encontro... antes de vir pra cá, procurei fazer um pouco da lição de casa. Aí vi um doido lá que ele entrou numa igreja, se não me engano, e matou todo mundo, negro, e a bandeira... ele usou a bandeira... Tem muito false flag. Sim. Tem muito false flag. Entendeu? Tem muito false flag. É muito conveniente aparecer uma bandeira confederada do nada num lugar desse. Dentro de todo o contexto. Né? Do movimento desarmamentista, que não sei o que tem. Então, uma coisa que, ó... Se você perceber o padrão, o cara é fanático por arma, é extremista, é religioso, né? Aquele cara... Então, sempre pintam os extremos. Não sei se você assistiu o filme daquele comediante, o Sacha Baron Cohen, não sei, aquele inglês. O Borá? O Borá. O filme 2 é meio que o filme todo batendo nisso, né? No sulista e tal. O Borá. Mas se você pegar uns 20 anos pra cá... eu achei... Eu sou comediante também, sou comediante de stand-up. Sim, eu gosto dele, ele é bom, só que ele ficou muito nisso. Não achei ele tão engraçado quanto o primeiro, mas aí entendeu? Que tá. Se você pegar um filme, você pegar os filmes mais antigos, né, dos 20 anos para trás, você vai ver que quando você fala dessa guerra, da guerra ou fala dessas coisas, você tem os estereótipos ali, mas não tem... Cara, não é um ataque político. Por isso que de um tempo para cá é muito isso, político. Porque é muito foda você debater isso.
E é um tema que eu vou com calma, tá? Porque eu também não domino Não, tanto. eu entendo, você tem que tomar cuidado, porque eu sei que é uma mas é coisa foda também, polarizada. cara, porque a pessoal que, tipo, sei lá, acho que você deve ouvir muito pecha de racista, porque é uma pecha horrível, cara, você ser acusado de racista sendo que Eu você sei, não é. eu não sou. É terrível, entendeu? Por isso que você tem que tomar cuidado com essa palavra, Eu antes de sei, acusar alguém, eu entendeu? sei. Eu acho. Essa é uma das coisas que me chateia do falta do Sim. diálogo. Porque, Então, é o assim, falta do diálogo, cara. porque assim, cara, eu tento explicar pra você por que a gente tem a bandeira, e assim, na festa não é só a bandeira confederada. São todas as bandeiras confederadas que a gente tem, desde se a gente apresenta 5, desde a Bonnie Blue até a Naval Flag, Battle Flag, que é a que todo mundo conhece, e todas as bandeiras de todos os estados. As bandeiras de Santa Bárbara e Americana, a gente hasteia, Eu acho e a bandeira do Império. Desculpa, eu acho uma sacanagem você colocar a bandeira de americano. Por quê? Não, tô zoando. Você viu a bandeira americana? Eu tenho a bandeira americana com o Brasil antigo. É Você que lembra do eu Brasil sou meio antigo? bairrista e tal, eu sou meio Eu também sou bairrista. Não, tô Mas assim, ó, eu nasci em Americana. Eu nasci no Hospital São Francisco. Eu moro em Santa Bárbara, dele que eu nasci. Mas eu nasci em Americana. Entendeu? Eu sou bairrista. Mas o que eu pego da festa é o problema de... Muito fala assim, nas redes sociais os debates são, essa festa tem que ser cancelada. Eu, desde o início, eu que não entendo muito, estou procurando entender, o problema qual o problema? A bandeira em si. Ela é ou não? Tem esse debate se ela é racista ou não? Ou já é algo determinado? Não, ela é racista, entendeu? Não, porque não se é. não for, não tem sentido você cancelar. Mesmo eu não entendendo direito, Ela mas foi usada por pessoas Então, extremistas ao longo dos anos por outras razões. esse é o meu Mas pensamento a desde bandeira o não início, é. sabe? Não tem Não por é. que cancelar a festa, sabe? Tipo, Não, ela foi usada por alguns grupos extremistas, do mesmo jeito que vários outros símbolos foram usados por grupos extremistas de maneira errônea. Vários outros, entendeu? Principalmente símbolos religiosos. A origem da bandeira confederada é cristã. Ela é a bandeira da Escócia. Porque a maioria dos imigrantes que foram para o sul dos Estados Unidos na época da primeira leva, antes da independência, primeira leva, a maioria naquele espaço era imigrante de escocês, irlandês, francês. Então você tem a referência da bandeira da Escócia, que é a Cruz de Santo André, que está ligada ao protestantismo. Aí você tem as estrelas que representam os 3 estados do sul, e você tem lá o vermelho que representa, acho que sangue de Jesus, e o branco que é a proteção divina. Tem toda uma questão religiosa na bandeira. E ela é um símbolo muito forte. Então, para mim, pelo menos descendente, né, que eu gosto de secessão e entendo e estudo todo o contexto, a bandeira ela é usada por essas pessoas mais ligadas à originalidade dela como um símbolo de resistência à tirania. Porque pro sul o Lincoln é um tirano. O Lincoln foi um tirano, que ele mandou o exército do próprio país contra a sua população porque ele não concordava com uma coisa. Então fica essa coisa de lutar contra a tirania. É um símbolo de luta contra a tirania. Então é assim que os caras levantam. Ao longo dos anos, lá para a década de 70, que começa aquele grupo mais extremista começar a querer usar tal, mas muito mais pela representação do... Ku Klux Klan, você fala? É que eu não sei se pode ficar falando, porque depois derruba seu podcast, né? Dependendo da palavra. Que é outra organização que também está sendo muito mal interpretada, assim, do ponto de vista de conhecimento. Não estou dizendo que eu concordo, pelo amor de Deus, não concordo. Mas você tem que conhecer o que é essa instituição, esse grupo, porque ele ainda é muito forte na política americana, principalmente ligado a partidos como o democrata. Entendeu? Só que assim, politicamente ela está envolvida nos dois. Então você tem que entender como é que funcionam essas coisas. E aí você já entra, eu já viajo um pouco mais na maionese, já entro mais naquelas conversas mais red pill, aquela coisa mais, né, teoria da conspiração. Porque esse grupo específico ataca só essa bandeira. Entendeu? É político. Então você vai ver quem usa essa bandeira no sul dos Estados Unidos, é os caras que, os redneck, armado,
que tem mais arma que o exército, que tem pró-família, propriedade privada, fazendeiro, entendeu? Esses caras são justamente aquilo que um grupo, sei lá, você pode chamar de globalista, comunista, não sei o quê. Os caras que gostam mais de Estado são contra esses caras que não querem Estado. Aí entra o discurso mais político, né? Essa visão. Porque o confederado, originalmente, Estado mínimo, entendeu? A gente se regula. Um dos motivos da guerra foi esse. A gente quer o direito de cada Estado se manter, se governar. Cada Estado se governa. Inclusive a questão da escravidão. Como é que nós vamos lidar com isso? E gradativamente a gente vai terminando, que já estava acontecendo. O governo federal, não, do Lincoln. O Lincoln queria um governo central, como é o Brasil hoje. Tudo passa por Washington para depois passar para os outros. E aí o Sul não concordou, entendeu? Então você tem toda essa questão o Sul queria manter a Constituição original dos pais fundadores, de 1771. Eles tinham essa visão, tanto que a Constituição dos Estados Confederados é uma réplica da Constituição original. E o Lincoln já queria fazer um governo central. Isso aí eu já não sabia. Então, daí você tem esse choque de cultura que os caras falam, não quero, a gente quer manter os Estados Unidos, os nossos estados independentes, cada estado com a sua legislação, e um governo central mínimo. O Lincoln queria um governo central que mandasse em tudo. E lá, cada estado hoje... Cada estado, a força dos Estados Unidos está nessa. Você tem sua autonomia. Ainda tem. Isso diminuiu um pouco depois aí você tem que acompanhar a mudança da Constituição ao longo dos anos. A própria 13ª emenda, que é a emenda que diz que libertou os escravos, se você for analisar, o Lincoln não libertou ninguém. Então, porque ficou conhecido como ele, o libertador. Não libertou ninguém. Ele fez uma lei lá para libertar os escravos nos estados do Sul, que estavam se rebelando, que teoricamente já não faziam uma parte dos Estados Unidos, então ele não tinha força. Entendeu? Aí os escravos que fugiam do Sul iam para o Norte, eles davam arma e colocavam para a linha de frente, para morrer primeiro. Você vê as cartas do Lincoln, você vê as falas do Lincoln e o pensamento das pessoas do Norte, eles eram extremamente assim, eles queriam que o negro fosse embora dos Estados Unidos. Liberta, mas manda de volta para qualquer lugar. Se eu não me engano, o partido republicano, né, que se eu não me engano, que estava envolvido mais com a libertação dos escravos, né? É relativo. Relativo? Porque você tem o Partido Democrata de 1860 e o Republicano de 1860 era totalmente diferente do que você tem hoje. Até tem um documentário do Brasil Paralelo que explica essa virada. Bem bacana. Porque o Partido Democrata de democracia, entende desse conceito. Eles tinham o mesmo pensamento dos pais fundadores. Entendeu? Poder mínimo para o Estado, poder máximo para o cidadão. Entendeu? O cidadão é mais importante. Na visão desses caras é primeiro o indivíduo, depois cidade, depois o Estado, depois o país. Entendeu? Os direitos vêm de dentro para fora. E o republicano de 1860 que entra nos Estados Unidos, que começa a fazer o Partido dos Estados Unidos, é o mesmo pensamento republicano da Revolução Francesa. É esse pensamento mais progressista, né? Então você tem toda uma mudança política. Depois, lá para os anos 50, 60, que começa uma virada, porque o democrata começa a se bagunçar todo, vira uma briga interna e começa a ficar muita gente, sei lá, progressista lá dentro, e o republicano vê essa brecha e começa a ficar mais conservador para pegar o público americano. E aí ele conquista mais o público do Sul. Então você tem essa inversão que vai acontecendo ao longo dos anos. Entendeu? Mas originalmente o Partido Republicano... O Lincoln era do republicano. O Lincoln era republicano. Só que o Lincoln, se você começar... Eu, assim, particularmente... Tem muita gente que gosta. Eu sou um cara que não gosto muito do Lincoln. Quando você começa a estudar o Lincoln, você vê uma grande invenção que foi colocada ali. Mas aí você tem que estudar muita coisa. Mas assim... A história é uma coisa legal, complicado, né? É complicado. Que você falou dos escravos, uma coisa que colocavam os negros na frente, foi mais ou menos um pouco com a Guerra do Paraguai, né?
os escravos daqui, eles iam meio que na linha de frente. Eu Ou, conheço- ou eles, na promessa de serem libertos, eles foram pra guerra também. Então, Paraguai. eu conheço um pouco sobre a história da Guerra do Paraguai. Olha que engraçado que pouco que eu estudei da história do Brasil, porque eu fico ligado muito com a da secessão, que eu gosto da secessão. Nem as outras guerras, assim, eu estudo muito. Eu gosto da secessão porque para entender as questões que causaram a migração. Mas você tem muitos dos negros lutaram por vontade própria, porque eles também queriam defender a casa e o teto que eles tinham. Assim, eu tenho que lutar para manter o meu estilo de vida, porque se o outro ganhar lá, eu não vou ter moral, não vou ter o que fazer. Eu vi uma foto no seu Instagram, eu acho, de um negro com a bandeira. Esse cara, acho que é Harrison, eu não lembro. Você falou? Isso, ele faz palestras pelo sul dos Estados Unidos. Não, eu acho que é uma foto antiga, eu acho. Não sei, tem que dar uma olhada aqui. Tem muita foto aqui. Mas é visto, tipo, hoje, tipo um cara negro, por exemplo, é visto como um traidor, sei lá, com a bandeira do... Cara, é complicado, por isso que eu falei que é complicado. Você pega uma pessoa, vamos lá, um negro que não concorda com certas ações mais extremas do lado, o pessoal chama ele de capitão do mato. Então é complicado, o cara não pode defender, ninguém pode defender. Você só pode defender uma coisa, não tem diálogo, não tem conversa, então fica complicado, entendeu? É aquilo que eu falo, muita gente chega pra mim, eu vou falar de bandeira, o cara fala pra mim da bandeira e fala assim, vai estudar, eu falo, cara, só se for fazer doutorado, porque eu já fiz mestrado. Por exemplo, o tal do diálogo, você tem a sua parte falando da bandeira. Pelo que eu acompanho, já é dado como certo, né? A bandeira é uma bandeira racista, entendeu? Mas, tipo, não tem um debate pra ver se, não, não é, não, tem isso, tipo, tem... Então, como você está apresentando agora. Vou dar Pra gente que está de fora, já é dado como, essa bandeira é racista. Nós somos uma ONG com quase 70 anos. É isso que tá, de trabalho social, diálogo, né? De trabalho social. Você viu alguma ação violenta? Não tem. Eu conheço pelo menos 3 motoclubes que usam a bandeira confederada, fazem trabalhos sociais incríveis. Você não vê. E todas essas coisas desastres naturais que eu vi nos Estados Unidos, por exemplo, teve lá um furacão, não tinha como andar lá. Os caras com aquele puta truck, né, o Monster Truck com roda enorme, bandeirinha confederada, levando água para todo mundo. Você não vê o outro lado. Você tem um lado só falando coisa, mas você não está vendo o que está acontecendo do outro lado. Que nem eu falei, existem outras entidades nos Estados Unidos, como parecidas com a nossa, muito maiores, né, porque eles estão diretamente lá, fazem trabalhos sociais incríveis. E o outro lado foi lá e queimou a biblioteca, por exemplo, desse grupo. Queimar a biblioteca, cara. Entendeu? Destruir museu. Destruir uma estátua. E falar em museu, tem uma partezinha, né, que eu até tirei foto lá com o chapéu lá no... Aquele museu é um mini museu que a gente fez no cemitério, né? Tem alguns artefatos bem legais lá. Tem pouca coisa ali, mas é bem... Isso daí. Ali você tem uma foto do Clark Gable lá que a gente usa para enfeitar a festa. Mas tem algumas fotos, tem uma máquina de escrever e tal. A gente gostaria de ter mais coisa, mas ali é pequenininho. Né? Mas você viu lá, tem os arados, tem a semeadeira, tem um trolley, né? Que são tecnologias que eles trouxeram. Então a gente coloca ali para quando tem as crianças, a gente faz palestra e mostra para eles. Isso aqui é arado, ele puxado para cavalo, tarará, tarará. Então a gente faz todo um contexto histórico para as crianças entenderem também. E isso sim, mais recentemente foi votado, né, na Câmara. Chegou a ser votado já? Qual na Câmara? Você fala? A parte que fala que não pode mais usar artefatos racistas. Então, é muito subjetivo, porque não está escrito bandeira na lei. Então, é que tá, mas de alguma coisa foi notificado que vocês não podem usar mais essa bandeira? Não? Aqui, ó. A minha carteira aqui. Porque foi o projeto da vereadora Esther. Foi o projeto da vereadora Esther. E eu li um pouco e, tipo, é meio que ela ainda cita a bandeira dos confederados e tal. Sim. Mas foi aprovado já, né? Não sei a lei foi aprovada, eu não fui contra a lei. Entendeu? Aí eu não sei se... em nenhum momento. Porque, assim, é uma lei para combater eventos, é uma lei específica para uma diretriz no município, que não vai ceder alvará ou caçar alvará de festas que exibam símbolos racistas.
Então, Porque mas eu não, seria contra. então isso ainda da bandeira ainda tá indeterminado. Tipo, Não tem- foi concretizado que isso foi, A lei é uma foi bandeira aprovada. racista pela Câmara. Quem eu falo. define que é racista? Então, pela Câmara não. Essa Não. bandeira não foi. Mas, Tipo, cancelada. não tem porquê. Até porque é inconstitucional, na verdade, né? Porque para uma pessoa pode ser racista, para mim é um símbolo que está ligado à minha cultura, religião. Mas você E acha aí? que, por exemplo, ó, esse ano você falou que não vai ter, mas você acha que a partir do ano que vem, vocês tendo a festa, você acha que vocês vão ter algum problema? A festa especificamente é uma coisa que eu tenho que conversar com toda a diretoria e os descendentes para ver como a gente vai fazer a festa. Mas isso é uma coisa que eu já estava conversando com a diretoria, porque nós tivemos 2 anos de pandemia que mudou muita coisa. Então, para a gente voltar a fazer o evento, a gente já tem que repensar algumas coisas, né? Não só a questão da bandeira, não. Eu acho que a bandeira é uma coisa que você vai proibir quem? Que eu falei para você, tem um monte de gente que usa. Não é só eu que sou descendente ou nós descendentes. Um monte de gente que usa. Eu tenho pelo menos 2 grupos aqui de redneck do Brasil inteiro. Eu sou o único descendente. Braço para os redneck, os caras são fera. Entendeu? Eu sou o único descendente. Os rednecks, os rockabilly, os Ted. Putz, a galera é legal pra caramba, usa a bandeira confederada com tanto ou mais orgulho do que eu. Eu tenho orgulho pela minha história lá com os soldados. Mas é um símbolo que está muito ligado à rebeldia. Então a galera usa como símbolo de rebeldia. Mas você acha que, por exemplo, vocês tendo a festa dos confederados, aí, sei lá, a prefeitura, quem tiver no poder fala, ó, não vai poder usar. Aí vocês vão Mas que eu vou falar pra você, eu não sei. Eu não sei, coisa, porque não é uma decisão minha, é uma decisão em conjunto. Uma coisa é eu, João Leopoldo, ter uma decisão. Eu falo, eu tenho um ponto de vista. Agora, a fraternidade, todas as decisões que eu tomo em nome da fraternidade são discutidas em conjunto, em grupo. Eu não tomo essa decisão sozinho. Eu falo, eu, João Leopoldo, tá aqui a minha bandeira, não tá na caminhonete que eu tirei para limpar, mas vou pôr de novo. Da minha casa eu tenho um monte, você olha atrás do meu computador, eu tenho um monte de bandeira, eu gosto de colecionar algumas bandeiras, sempre que eu tô lá eu compro uma para colocar as bandeiras históricas dos Estados Unidos, então eu tenho a Gadsden, eu tenho a Betsy Ross, eu tenho a Confederada, eu vou colocando, porque eu gosto de ter essas bandeiras para referência, né? Até por um dia dar uma palestra, alguma coisa dá para mostrar. Mas é uma escolha de cada um. Agora, a fraternidade, se vai ter bandeira confederada ou não, não sei. Até o ano que vem a gente pode pensar. Não sei se eu vou fazer festa ano que vem, vai depender de vários fatores ainda, né? De como a fraternidade a gente vai se reestruturar após pandemia, porque eu tenho outras coisas prioritárias para resolver, né? Da questão administrativa e de infraestrutura no cemitério. Então eu tenho outras coisas para resolver e a festa é uma dessas coisas que a gente vai resolver em paralelo. Precisamos fazer alguma coisa, algum tipo de evento, até porque ajuda a arrecadar fundo, né? A festa é uma das principais formas de arrecadar fundo para a manutenção do cemitério. Eu falei, somos uma ONG, não tem uma... Então a gente se sustenta com doações dos próprios descendentes, ou esporádicas, ou a festa que a gente usa para levantar recursos. E mesmo assim ainda faço alguns eventos que eu não levo dinheiro nenhum. Eu apoio, como o Pedala Batista, que a gente faz em setembro com a Igreja Batista, que a fraternidade não recebe nada e cede o espaço. E outras coisas. A gente colabora com outras entidades, não tem problema nenhum. Entendeu? Mas eu preciso estar levantando recursos. A festa em si, eu falo para todo mundo, o símbolo usa quem quer. Eu não sou dono do símbolo. Entendeu? Eu uso. Não tem problema nenhum. Né? Já estou tomando porrada mesmo, uma mais, uma menos. Tem muita ameaça na internet? Cara, a internet... Vou falar para você como um cara que conhece a internet desde que a internet apareceu pra gente, né? Eu uso a internet desde a internet de escada, então eu tô novinho, tô com 41, né? Mas o que acontece na internet, pra mim, entendeu? Machão de internet, né? O cara xinga a festa na internet, depois me vê na rua, me abraça e fala que gosta de mim pra caramba. O pessoal vai na porta da festa, protesta, metade desce, paga ingresso e vai dançar lá dentro. Entendeu? Mas... É complicado, cara. Então você pode na internet, você pode falar uma coisa, mas já me propus a sentar para debater com todo mundo e conversar, ninguém me chama. Ninguém conversa. Entendeu? Porque não adianta. Que nem eu falei, todo mundo fala assim, fala para mim, você tem a bandeira, vai estudar. Cara, eu escrevi um mestrado sobre a festa.
Se for estudar um pouquinho, fazer doutorado. É que eu não quero fazer doutorado, não estou com cabeça para isso, estou focado na vida agora. Mas eu vou estudar mal o quê? Entendeu? Tem uma biblioteca enorme de livros de americano, não leio livro brasileiro sobre a guerra civil, você tem que ler dos caras. Tem um monte lá. Eu fiz um grupo no Telegram que o que eu acho eu vou jogando ali pra galera que pergunta, tá aqui, ó, vai lendo. Entendeu? Sobre todos os assuntos, tanto de um lado, visão de um lado como do outro. Porque não adianta, eu simpatizo mais com o lado do sul, mas eu tenho que ler o lado do norte para entender as coisas que levaram. Por isso que eu falo, guerra, você vai entender, guerra é poderes econômicos, dinheiro, cara. É dinheiro. Não teve questão humanista lá em nenhuma outra guerra que você estudar. É poder e dinheiro. Então, a hora que você começa a analisar isso, você começa a pensar melhor aqueles caras que você idolatra, idealiza, fala assim, ó, dá uma estudada melhor nos pensamentos desse cara aí. Cada um vai defender o seu lado. E numa guerra, assim, para chegar numa guerra, os dois estão errados, né? Porque você está se matando. E a guerra de secessão, especificamente, é muito peculiar, porque era irmão contra irmão, pai contra filho, tio contra sobrinho. E era uma guerra de baioneta ainda, né? Então, se você acabou bala, você tinha que enfiar a baioneta na barriga do outro, quando você via era parente. Por isso que ela ficou muito marcada na história dos americanos. Porque isso, putz, é um momento que o americano foi brigar entre eles por uma visão política ideológica que eles tinham, entendeu? Defender o que quer que fosse, mas foram. Então eles lembram disso, eles guardam isso justamente para compreender. Você tem que relembrar, você tem que estudar, para não repetir. E, infelizmente, tem gente que resolveu não estudar e tem muitas coisas que estão se repetindo, tanto lá como aqui. João, obrigado, viu? Obrigado por atender nosso convite. Eu fico bem feliz de você ter dado voz à fraternidade. Muito obrigado. Não, eu fico à disposição, cara. É um assunto longo, é um assunto complexo. Mas é bom que mais pra frente sim, você volta. Né? Quer dar suas redes? Mais um recado? Não, imagina. Assim, fica o convite para quem quiser, tiver mais curiosidade, né? Entra em contato lá. O site, eu estou terminando de fazer o site da Fraternidade lá, tá para colocar no ar, mas pelo Facebook a gente também recebe alguma mensagem. Então, quiser estar agendando uma visita para o cemitério, a gente faz um passeio ali, tira algumas dúvidas, conversa. Né? A gente só pede para estar agendando justamente para poder estar acompanhando essa visita. E fica à disposição aí para dúvidas e qualquer coisa. Obrigado, João. Imagina. É isso aí. Quem está chegando pela primeira vez no Oestcast, dá essa força lá pra gente no YouTube, segue lá. Tem a página também no Instagram, Oestcast. E é isso, pessoal. Quem também quiser ajudar a patrocinar, estamos aqui. E é isso, até o próximo programa. Valeu!